Um crente que não é alegre é um difamador do evangelho, irmão. Crente que, então, se eu fosse você, eu olhava para o lado e sorria. É, glória a Deus. É, não indica não. Glória a Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 41, 53, que diz assim: passando os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser fazei. Havendo pois fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu no mundo. Aleluia. Você crê que você está vivendo um tempo parecido com esse no Brasil? Irmãos, o mundo, nós tivemos nos Estados Unidos esse mês passado, eu e minha esposa. Fevereiro a gente esteve na Europa, tivemos em alguns países da Europa pregando o evangelho. E eu vou te falar, meu irmão, o Brasil tem fartura de pão, um pão espiritual. Amós profetizou no capítulo 8, versículo 11, que haveria uma fome sobre a terra, uma fome de pão e uma sede de água. Não seria fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eles andariam errantes de mar em mar procurando a palavra e não encontrariam. E o Brasil tem fartura, irmão. O Brasil tem fartura de pão, tem fartura de Bíblia. Aqui tem a Bíblia da criança, a Bíblia do empresário, a Bíblia da vovó, a Bíblia do vovô. Tem Bíblia de letra grande, letra miúda, tem Bíblia sem letra, tem Bíblia com comentário. Meu Deus, está tudo pronto, irmãos, tudo pronto. E eu estou sentindo que Deus vai levantar esses homens e essas mulheres de revelação. E eu não estou falando isso para você como chavão de pregador, não. Deus tem um plano, e esse plano não é seu. Então talvez não é tempo da gente dizer: Deus tem uma obra na minha vida. Não, Deus tem uma obra, ela passa a ser a obra da sua vida se você entrar na obra de Deus. Mas Deus me deu um chamado. Não, o chamado não é seu, é você que é do chamado. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai querer usar o chamado para você mesmo. Deus tem uma missão para mim. Não, Deus não tem uma missão para você, a missão é dele, é você que entra na missão. O plano é o plano de Deus. Eu e você somos cooperadores desse plano. Nós somos cooperadores. E se isso for importante para você, você vai dar uma resposta. Mas se não for importante, você vai dar uma desculpa. Porque aquilo que não é importante para você, você não dá respostas, você dá desculpas, você dá argumento. Olha, irmão, e quem é bom de argumento não caminha com o Senhor. Quem é bom de argumento não caminha com o Senhor. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Eu queria fazer tantas coisas, mas eu não tenho condição. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: quanto mais longe você vai em Deus, menos coisa você leva com você. Quanto mais longe você vai, menos coisa você leva junto. Quanto mais profundo você entra nele, menos você precisa para estar com ele. Menos. Quando você entra em Deus, você não precisa levar muita coisa consigo. Não precisa. Porque você e Deus são suficientes. Deus, Ele quer fazer algo. Na realidade eu acho que Ele já está fazendo, é que a gente está demorando para entender. Quando você pega o insuficiente e você batiza em gratidão, isso se torna infinitamente mais suficiente do que pedimos e do que precisamos. Você pode fazer, querido. Todos aqui podem fazer algo. Todos aqui podem dar algo, pode levar algo adiante. Quando você pega o insuficiente e batiza em gratidão. Quando eu falo de gratidão, eu lembro da Iraci, porque a Iraci é uma mulher muito grata. Também casou comigo. Então, amém, amor?
Dá um glória a Deus assim, aleluia. É isso. Você é mulher de fé, irmão. Glória a Deus. E talvez você vai lidar com algumas dificuldades enquanto você caminha com Deus. Você vai lidar com umas dificuldades. Eu tenho lidado com duas dificuldades. Eu tenho visto essas dificuldades em muita gente. Lá no começo, nos primórdios da minha caminhada com o Espírito Santo, eu tive talvez mais dificuldades, mas eu vou selar duas aqui para a gente. Primeiro, é tentar ensinar sobre Deus sem viver uma experiência profunda com Ele. É quando você abre as Escrituras, você quer ensinar sobre Deus, mas você nunca teve uma experiência profunda com Ele. E a segunda dificuldade é você ter uma experiência profunda com Deus e tentar explicar isso com palavras. Não ter uma experiência profunda com Deus é terrível, mas ter uma experiência profunda com Deus e tentar explicar isso, você não consegue. A Bíblia, ela vem dizendo para mim e para você, a vida com Deus, ela tem que ser vivida. Ela tem que ser vivida, não dá para explicar. Tem coisas que você não vai conseguir explicar. Você vai ter que entrar. Você vai ter que fazer. Você vai ter que experimentar. Por isso que Jesus não deixou os seus discípulos saírem de Jerusalém sem o Espírito Santo. Porque como é que eu vou ensinar sem o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo que convence. É o Espírito que convence, irmão. Sem o Espírito Santo eu posso ensinar a partir da minha capacidade intelectual. Eu não estou dizendo que a fé é burra. Eu estou dizendo que a fé não pode ser intelectualizada. Porque Deus vai pedir coisas para você que não fazem sentido. Você vai ter que fazer coisas que muitas vezes não vai fazer sentido. Mas eu vou te falar, a marca registrada de alguém que caminha com Deus é a humildade. A marca registrada de alguém que caminha com o Espírito Santo é andar em humildade. Você não pode se encontrar com Deus no seu trono e não sair dali humilde. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. É impossível uma pessoa aprender com Jesus e se tornar prepotente e soberbo. É impossível, isso é impossível. Querido, Jesus não rasgou o véu para me devolver serviço. Ele rasgou o véu na cruz para me devolver intimidade, para me devolver celebração, para me devolver relacionamento. Então se preocupe em obedecer a Deus do que ficar discutindo com as trevas. Não se discute com as trevas. Se preocupe em obedecer a Deus e não ficar discutindo com as trevas. Princípios importantes dessa palavra tem que gerar em mim e em você realidades práticas. Sem esses princípios importantes, eu não vou viver realidades práticas. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: princípios importantes tem que gerar realidades práticas na sua vida. Porque virá uma fome sobre a terra. Virá uma fome sobre a terra, e é a fome do Evangelho. Hoje as pessoas fazem o que querem, mas elas não podem ser supridas. Irmãos, pessoas vão se frustrar logo logo. E homens que não têm propósito, eles se vendem fácil ao prazer. E hoje a vida é pelo prazer. Tudo para que todos estejam alegres. Então o que importa é eu estar alegre. Jesus não prometeu alegria para ninguém, ele até prometeu o contrário. Ele disse que no mundo nós teremos aflições. Vai vir uma fome sobre a terra, e não é fome de pão e nem sede de água, de ouvir o Evangelho. Hoje as pessoas fazem o que querem, se casam e se dão em casamento, constroem as suas próprias ideias a partir das suas paixões, constroem as suas próprias leis a partir daquilo que entende como moralidade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o Evangelho, a lei de Deus não é legal, ela é moral. Tem coisas hoje que já receberam o amparo da lei para se tornarem legais. Fazer aborto hoje em muitos lugares já é legal, mas ainda para Deus é imoral. Casamento de pessoas do mesmo sexo em muitos lugares já é legal, mas para Deus ainda é imoral.
porque Deus não trabalha com a lei legal, Deus trabalha com a lei moral. E a gente está tentando fazer de tudo para ser feliz, e muitas pessoas vão se frustrar no caminho. O que é frustrar? É esperar um resultado que não veio, e essas pessoas vão sentir saudade de Deus. E por isso você tem que estar com a chave na mão, preparado, não para ir para a internet condenar as pessoas, mas para dizer assim: eu tenho pão, eu armazenei pão. Se você está com fome, eu vou preparar a mesa para você, e eu vou servir o evangelho para você. Aleluia, você está me entendendo? Então vai armazenando, irmão, vai escrevendo tudo que você pode, vai gravando tudo que você pode, vai se preparando, porque o mundo vai estar com fome da presença de Deus. E se você tiver depósito, você vai servir a mesa. Aleluia. Imagina, José está lá no Egito. Se você ler o capítulo 45 de Gênesis, você vai ver José diante dos irmãos, e os irmãos não conhecem José, porque José está com a indumentária do Egito. E a Bíblia diz que José, ele chora copiosamente, ele chora tão alto que até a casa de Faraó ouviu. E quando ele se revela para os irmãos falam: olha José. Ele diz: fique tranquilo, porque vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção, e Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Sabe o que acontece aqui? Um homem que anda no propósito de Deus, ele não se ofende. Um homem que anda no propósito de Deus, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Até as coisas ruins que acontecem na sua vida, é Deus te empurrando para a sua pedagogia. Deus tem uma pedagogia para ensinar os seus filhos, e na pedagogia de Deus ele sempre diz mais não do que sim. Se você quer criar um filho bem criado, você vai ter que dizer mais não do que sim, porque se você só disser sim para o seu filho, você não vai criar um filho, vai criar um monstro, e ele não vai saber lidar com o não. A pedagogia de Deus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5 versículo 8, que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E hoje nós vamos para a igreja fazer campanha: pare de sofrer. A gente quer tirar essa pedagogia do nosso meio. Irmãos, o evangelho não é para te livrar do sofrimento presente, mas do sofrimento eterno. O evangelho não é para te proteger dos percalços da vida agora. O evangelho é para te guardar do sofrimento eterno, para te guardar em vida eterna. Pastor, o senhor fala assim, parece que o senhor não tem luta. Eu não tenho luta. Eu tenho lutas fantásticas, batalhas sobrenaturais, guerras incríveis. Mas em todas essas coisas, não é sem elas, é no meio delas, é com elas, é vivendo dia a dia. Aleluia. Ninguém pode parar você. Se você anda com Deus, se é Deus que te conduz, ninguém pode matar quem já morreu. Ninguém pode matar, irmão. Todo guarda que colocaram para cuidar de Paulo se converteu. A guarda pretoriana se converteu, os guardas romanos se converteram, os carcereiros se convertiam. Paulo era um perigo. Se você anda com Deus, o mundo não é um problema para você, é você que se tornou um problema para o mundo. Porque aonde você está, você baixa os céus, baixa o desenho, liga o Wi-Fi e os céus começam a invadir a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Se você anda com Deus, o mundo não é um problema para você. O mundo não pode ser um problema para você. E eu quero declarar, Brasil, nós temos os próprios celeiros. E como eu disse ontem, irmão, eu não quero aqui menosprezar a unção estrangeira, eu não quero menosprezar a estratégia estrangeira, a música estrangeira, a liturgia estrangeira, mas o Brasil tem a sua própria unção, o Brasil tem a sua própria canção. Amém?
O Brasil ainda planta cebolinha atrás de casa, planta salsinha atrás de casa. O Brasil tem o seu próprio jeito de fazer as coisas. Amém? Amém, irmãos? E você sabe que o nosso nome brasileiros nasceu antes da palavra Brasil. Antes do Brasil ser chamado de Brasil, os portugueses já nos chamavam de brasileiros. Por quê? Porque o Brasil exportava o pau-brasil, e o pau-brasil é vermelho por dentro que nem brasa. A palavra brasileiro significa exportadores de brasa. Não, você carrega avivamento no nome. Você carrega avivamento no nome. Cutuca um brasileiro que está aí e diz: você é um brasileiro. Você é um exportador de brasa. Você que me assiste em casa, você é um exportador de brasa. Amém? Você é um exportador de brasa. Brasil, você tem a sua própria unção. Brasil, você tem a sua própria canção. Aleluia. E a gente está dizendo: a igreja brasileira está perdida. Não está perdida, irmãos. Tem sempre o remanescente, tem sempre 7.000 que não se dobraram a Baal. Você vai em qualquer igreja, toda semana eu estou em algum lugar do Brasil, em alguma igreja. Toda semana, eu nunca fui num lugar que não tivesse cheio. Quando não tem gente na rua tentando entrar, Jackson. E a gente está dizendo: a igreja está desviada. O que adianta? Tem quantidade, mas não tem qualidade. Deus está enchendo os celeiros. Ele está armazenando para o tempo certo. No tempo certo, os celeiros vão se abrir. No tempo certo, quando a água subir, a arca vai estar pronta. No tempo certo, aleluia, você vai se tornar um apregoeiro de justiça. Aleluia, você está me entendendo aqui, querido? Então, por favor, sai da fila da bênção e entra na fila do propósito. Sai da fila do pedinte e entra na fila do provedor. Sai da fila do pedinte. Você não está trabalhando por aquilo que está acontecendo agora. Quantas conferências eu fui, irmãos? Quantas conferências? Em Santa Catarina, longe de tudo, tudo que era do evangelho só acontecia no Rio, São Paulo e Minas. Quantas vezes eu peguei o carro em Santa Catarina, atravessava o Paraná para ir para São Paulo assistir uma conferência do Dave Robson, para ver aquele cara entrar. Ele entrava assim no auditório, e bum, caía, e nem falava com a gente. A glória de Deus era tanta que a gente voltava dirigindo a noite inteira chorando. Pegava aquele negócio, levava para dentro do quarto e ficava pensando: Celso, um dia Deus vai me usar. Um dia Deus vai me usar. Se você quisesse assistir uma conferência de avivamento, você tinha que ir em São Paulo, no Rio. Você tinha que ir lá em Minas Gerais. Você tinha que ficar na fila para poder entrar nas conferências de avivamento. Quantas conferências eu fui de Benny, New Jersey, Nova York. Ficava lá sentado, aquele cara entrava, só dizia touch, touch. Depois que eu fui descobrir que era touch, era toque. E às vezes ele nem precisava me tocar, eu mesmo me jogava. E eu voltava para casa chorando dentro do avião: Jesus, que glória, que unção. E eu chegava morro. Ele olha para a gente e diz touch. E a gente é todo tantido. A gente é todo tantido e a gente vai para o chão. Você não entendia muita coisa, irmão. É uma incompreensibilidade que te fazia bem. Sabe, você abria a Bíblia, as letras começavam a saltar dentro de você. Meu Deus, quantas conferências eu fui. Had Baker, missionária que sustentava 15.000 crianças todos os dias na África, sonhando com aquilo, dizendo: um dia vai acontecer com a gente em Santa Catarina. Nós fazia reunião lá no Meuvan, né, Jacques? Ulisses? A gente fazia reunião e dizia assim: ó, Deus vai trazer o Brasil aqui. Eles olhavam para mim e diziam assim: nós estávamos vendendo cachorro quente no final do culto para pagar aluguel de igreja.
O Ulisses vendia espetinho, não é, Ulisses? O Ulisses vendia espetinho no final do culto. Aí no final, quando estava acabando a reunião, ele botava 2 pedacinhos de bacon e ficava assim em cima da grelha. E entrava na igreja, todo mundo, ai que cheiro bom. Ele dizia, é o espetinho que está lá fora. Você é um vendedor de espetinho nato, irmão. Nato. Você vê a gente pregar aqui, você fica pensando, meu Deus, onde é que eles estudaram? Meu Deus, de quem eles receberam? No quarto, irmão. Sonhando, acreditando, armazenando no celeiro. Armazenando no celeiro. Ei, leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Sabe, aquele povo está ali, orando, orando. De repente veio do céu um vento impetuoso. Ei, de repente veio do céu. Você acha que eu trabalho para crescer? Você acha que eu faço conferência para juntar dinheiro? Não, irmãos. Eu não trabalho mais para crescer, eu trabalho para proteger a unção, para não perder aquilo que eu tinha lá no monte. Quando a gente ia para o monte enrolado num cobertor com pão e uma garrafa d'água, e ficava lá a noite inteira, os pernilongos queriam carregar a gente para o inferno. A gente lá, Deus me usa, Deus me usa, Deus, eu prometo que eu vou ser justo, eu prometo que eu vou cuidar dos pobres. Oh meu Deus, você pensa que eu trabalho para encher cadeira? Não, irmãos. Nós trabalhamos para proteger a unção, para não perder a dignidade daquilo que Deus nos deu um dia. Vai armazenando, irmão, e não adianta pedir favor para os outros, hein? Lembra o que José fez? José revelou o sonho do padeiro e do copeiro. Aí quando o copeiro está saindo, ele chama o copeiro e diz assim, ô, dá uma forcinha lá para mim, pô. Fala para Faraó de mim lá. Diz que eu não fiz nada. O copeiro falou? Não, porque ninguém pode tirar você do lugar que Deus te colocou no tempo, fora do tempo. Deus está te escondendo para um tempo. E quando Deus te esconde, ninguém consegue te mostrar. Agora quando Deus te mostra, ninguém mais consegue te esconder. Fique tranquilo. De repente vai acontecer. Agora leva tempo para Deus fazer de repente. Se Deus tivesse dito para José, José, eu vou te levantar, você vai ser governador do Egito. Mas José, primeiro seus irmãos vão dar um pau em você, vão quebrar 2 dentes seus, vão vender você como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas vão vender você no Egito. Você vai para a casa de Potifar. José, você vai ser preso por um crime que você não cometeu, mas fique tranquilo, é só por 10 anos. Depois eu vou tirar você da cadeia e vou te usar. Você acha que José ia, irmão? É por isso que Deus não te conta tudo. E você está atrás do profeta para orar, para Deus revelar. Deus não vai revelar, filho. Porque se Deus contar tudo agora, você corre. Você vai para casa ver Netflix. Por isso que Deus vai dando em doses homeopáticas. Ele vai segurando você na cordinha, entendeu? Ele vai dando linha para você. E se você vai sendo fiel no pouco, Ele vai te confiando mais. E Ele vai te confiando mais. E Ele te dá alguns trocados para você fazer algumas coisas. Se você for fiel, Ele vai te dando mais. Ele despeja um pouco de unção, e se você for fiel a ela. Pastor, mas por que Deus não me usa? Porque você pode estar usando Ele. A única forma de Deus te usar é quando nós não usamos Ele. Deus só usa quem não lhe usa. Cutuca alguém que está aí, vai chegar o tempo. Ei, vai chegar o tempo. Eu não posso te prosperar enquanto você não aprender a lidar com a necessidade. Ei, eu não posso te prosperar em honra enquanto você não aprender a lidar com a desonra. Eu não posso te levar para o reino dos céus enquanto você não aprender a lidar com as trevas. Eu não posso. Porque você tem que ter o mesmo coração quando você for popular, o mesmo coração que você tinha quando ninguém te conhecia. Deus está preparando você
Então dá espaço, irmão, dá espaço para ele. Dá espaço para ele. Eu não sei quantas conferências eu já fui, irmãos, atrás de incêndio. Eu queria queimar. Eu me lembro uma vez que eu fui na conferência aqui no Bom Retiro, na igreja do pastor Jabes de Alencar. Estava o Malafaia, estava o Jorge Linhares. E aí um amigo meu me levou e disse: ó, pega tuas fitas cassetes. Eu tinha umas fitinhas cassete assim. A capinha era bem bonitinha. Eu fui debaixo de uma luz assim, eu tirei uma foto. Parecia Ave Maria cheia de graça, debaixo da luzinha assim. E o nome da fita era Das Trevas para a Luz. E aí um amigo meu disse assim: eu vou te apresentar para o Malafaia, vou te apresentar para o Jorge Linhares. Eu cresci, irmão, cresci na hora. Cresci uns 2 metros. E levei as minhas fitas cassete, meus VHS e fui. Aí chegou lá, eles estão sentados na mesa assim. Meu amigo me apresentou e disse: ó, pastor Ineu Gruber, que me levou, disse assim: ó, esse aqui é o Luiz Hermínio, ele é pastor lá em Itajaí, Santa Catarina, de uma igreja abençoada, menino de Deus. Eu tinha 30 e poucos anos. Levei as minhas fitas cassete, botei em cima da mesa. Eles disseram: ô, que benção, chega aí, vem tomar café com a gente. Sentei. Meu Deus, respeita a polícia, mano. Estou aqui agora, no meio dos grandão. Irmão, eles foram embora, deixaram as fitas em cima da mesa. Eu disfarcei porque custava dinheiro as fitas. Peguei e botei dentro da sacolinha de novo. E Deus disse assim para mim: não arrombe portas que ainda não foram abertas. Por que você está tentando arrombar portas que eu não abri? Irmão, esses irmãos todos são meus amigos hoje. São meus amigos. Nós falamos no telefone, conversamos sobre coisas profundas do coração e do Brasil. No tempo certo você não pesca. No tempo de Deus você não pesca, André. É o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus você não pesca. É o peixe que pula dentro da sua rede. No tempo de Deus você não planta o jardim. É o jardim que nasce primeiro. Quando é Deus que governa, não é você quem faz, você só obedece. Quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que Deus mudou foi o cardápio. Deus disse: agora vocês vão comer o pão que cai do céu. Lá vocês trabalhavam, amassavam barro para comer. Agora, quando vocês acordar, o pão já vai estar ali na mesa. Porque no meu ambiente sou eu quem faço primeiro. Não tente fazer no ambiente de Deus primeiro. No ambiente de Deus, quem faz primeiro é Deus. Quero declarar isso para os pastores. Quem é pastor aqui? Pastora, pastor, levanta a mão. Quem é crente normal, fica aí, depois a gente fala. Eu quero declarar para vocês: não façam nada para a sua igreja crescer. Porque se é você que faz crescer, é você que tem que alimentar. Mas se não é você que faz crescer, você não precisa nem estar lá. Se é Deus quem faz crescer, fique tranquilo. Não faça nada, não invente moda. Não crie caminhos alternativos para a igreja crescer. Eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Deixa Deus fazer. No tempo de Deus é Ele quem faz crescer. O que eu faço? Vai juntando no celeiro. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, o povo ia: Faraó, nós queremos comer. Faraó dizia: não é comigo. Faraó governou no tempo da fartura, mas no tempo da revelação, no tempo da necessidade, só homens de revelação podem governar. No tempo de fartura, qualquer um pode governar. Mas no tempo de escassez, sabe quem é que governa? Quem tem revelação de Deus, quem ouve os céus. Então se prepare. Mas pastor, mas o Brasil está difícil. Meu Deus, o governo está difícil, agora ficou mais difícil. Deixa eu te falar, cadê os homens de revelação e as mulheres de revelação dessa geração? Vai armazenando no celeiro, na hora certa Deus vai te usar. Escuta o que eu estou falando. A tua cidade vai bater lá na tua congregação. Os governantes vão bater lá, os professores vão bater lá, os juízes vão bater lá, os advogados. Que isso, pastor? Vão bater lá, escute. Por quê? Porque nada nessa terra pode satisfazer o homem. Nada nessa terra pode satisfazer você, porque você não é daqui. Nada nessa terra vai satisfazer você. E quando as pessoas se derem conta que nada nessa terra, elas agora têm posições, têm riquezas, têm glórias humanas, têm medalhas,
mas elas ainda estão satisfeitas. Por quê? Porque nada nessa terra pode satisfazer você. Então vai armazenando, não arrombe portas, esperei com paciência no Senhor, descansa, só fica aí, mantenha a chama acesa, não deixa apagar o pavio que fumega, vai se mantendo. Está desanimado, pula, corre, dá uma corrida ao redor de casa. Está desanimado, grita, põe um som alto. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não deixa apagar o pavio que fumega. Não deixa apagar. Está desanimado, pula da cama, toma banho gelado, faz alguma coisa, mas por favor, não desanime. Vai armazenando. Irmãos, eu estou aqui desde quinta. Eu sinto peso nesse lugar. Eu sinto peso. É como, sabe, pessoas quisessem desanimar, parar. Essa noite eu não dormi. Deus me tirou da cama várias vezes. Eu não estou cansado porque eu não dormi por sua causa. Eu sinto peso de desânimo. Eu sinto peso de falta de perseverança. Sabe o que é perseverar? É caminhar com esperança. Perseverar é continuar quando você não tem mais vontade, quando você não tem mais razão para continuar. Perseverança é você continuar fazendo todo o trabalho duro, depois de todo o trabalho duro que você já fez. Perseverar é continuar com esperança. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Tiago capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Meus irmãos, tendo por alegria, por grande gozo passar por provação, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de nada. Cutuca o irmão que está do seu lado, cutuca e diz assim: descruza o braço aí, mano. Tá frio, vai correr. Vai correr. Vai dançar na chuva. Para quê? Para não desanimar, para continuar. Olha no espelho. Se olha no espelho, quando eu estou desanimado, eu olho no espelho e digo assim: Deus, o que o Senhor faria ser um cara legal que nem eu? E começo a rir sozinho. Lá em casa é proibido desanimar. Quando a Iraci está para baixo, eu estou para cima. Quando eu estou para cima, ela está para baixo. E quando ela está para cima, eu estou para baixo. E quando nós dois estamos para baixo, o cachorro olha para nós e faz... O Senhor está dizendo que Deus usa até o cachorro. Você está desanimado, ele vem com osso de silicone na boca. E ele quer que você jogue o osso. Você diz: ai daqui, cachorro, estou desanimado. Não tem... E o cachorro... Aí você olha, irmão, eu não quero espiritualizar, mas você já sabe o que é Deus. Os céus proclamam a sua glória. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele não vai deixar a gente parar. Nós fizemos um voto com Deus: retroceder jamais. E eu não estou pregando motivação para você, não. Eu não estou dizendo para você passar por cima do rancor, por cima da dificuldade. Não, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo para você enfrentar. Eu estou mal, mas eu vou ficar bem. É você bater em você e você dizer: eu não estou legal. Assume, eu não estou bem. Porque quando você assume que você não pode, nasce a revelação. Quando você assume que você não consegue, nasce a revelação. Pastor, mas eu estou fraco. Mas ele não diz para você dizer está fraco. Ele diz: reconheça que você é fraco, mas diga o fraco. Alguém está me entendendo aqui? Reconheça que você é fraco, mas diga o fraco: eu sou. E o poder se aperfeiçoa onde? Porque quando tu estás fraco,
Quando é que Deus vai se importar comigo? Esse é o primeiro pecado, é você achar que Deus não se importa. Esse é o seu primeiro problema, você achar que Deus não se importa. Está proibido desanimar. Está proibido fugir. Está proibido fugir. Em nome de Jesus. O problema é que se a gente não entende o tempo que nós estamos vivendo, nós não vamos juntar em celeiros, nós vamos comer a semente. E a Bíblia diz que Ele dá pão para o que come, dá semente para o que semeia. Trabalhe pelos próximos dias. Nós temos aí vários anos agora para frente para trabalhar nos fundamentos desse estabelecimento, desse novo tempo de Deus. Porque, irmão, porque virá dia de fome sobre a terra. E quem estiver com os celeiros prontos, quem estiver com os celeiros armazenados, quem não desanimou, quem não ficou lambendo feridas, quem não ficou preso nos seus rancores. Ah, pastor, mas eu estou muito decepcionado. Sabe por que você decepcionou? Pastor, essa pessoa me decepcionou. Meu marido me decepcionou, minha esposa me decepcionou, meu patrão me decepcionou, meu empregado, meu vizinho, meu pastor. Sabe por que eles decepcionaram você? Porque você deu para eles o lugar que você deveria ter dado para Jesus. Tem lugar que você só pode dar para Jesus e para mais ninguém. Quando você dá a primórdia para Deus, o primeiro lugar, o primeiro amor, o primeiro tudo, você não desanima com mais ninguém. Você não se ofende mais fácil. Não entregue o lugar que é de Deus para outra pessoa. Eu não posso amar Iraci mais do que eu amo a Deus. Eu não posso amar meus filhos mais do que eu amo a Deus. Então o que eu faço? Eu os amo através de Deus. Não entregue o primeiro para ninguém, irmãos. O primeiro é dele. Você acha que Deus precisa de dinheiro quando Ele fala de dízimo? Você acha que Deus precisa de dinheiro? Não, Ele só quer ser o primeiro a ser ofertado, ser abençoado. Por que a lei da guerra em Deuteronômio diz que quando você invadisse uma cidade, você poderia tomar os despojos daquela cidade? Quando você invadia uma cidade, você poderia tomar todos os despojos da cidade. Mas quando chegou em Jericó, Deus disse: não tome nada da cidade. Deus disse para eles não tomarem nada da cidade, contradizendo o que Ele diz na sua palavra. Porque Jericó era a primeira cidade da terra prometida, e o primeiro já tem dono. Você não pode tocar no primeiro. Por isso que Deus santifica o primogênito. O primeiro sempre é de Deus. Porque se você não dá o primeiro, não adianta dar o resto. Não adianta, você não vai tocar Deus dando o resto. Resto do dia, resto do tempo, resto de recurso, resto de pensamento, resto de palavras. Não, irmão, eu tenho que, é o primeiro. Tudo que é primeiro é dele. Aleluia. Levante um pouco a sua mão. Correntes vão cair hoje aqui da sua mente. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Você que está entrando em estado de depressão, em estado de burnout, você que está desanimado, cansado, eu sinto o seu peso aqui. Eu sinto o seu peso aqui nesse altar agora. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que correntes estão caindo, algemas estão caindo. Deus está trazendo um nível de alegria para você. Deus está trazendo uma condição de você entrar no novo. No novo, entre no novo. Não tenha medo de entrar no novo. Eu quero declarar todo pensamento negativo, todo medo, toda culpa, caia da sua mente agora em nome do Senhor Jesus. Deus vai tirar você do meio da noite da cama, não para tomar remédio, mas para celebrar a vida. Deus vai tirar você no meio da noite da cama, não é para tomar remédio, mas para celebrar a vida. Levante a sua mão e solta esse leão que está aí dentro. A letra da Bíblia vai ficar diferente para você. As letras vão saltar no seu espírito. Você não vai querer só ler a Bíblia, você vai querer ouvir a voz.
Não é a Bíblia que você tem que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. Se você conhece só a Bíblia, você só conhece versículos e capítulos. Você precisa saber quem a Bíblia está tentando revelar para você. Você precisa ouvir a voz do Todo-Poderoso. Ele ainda quer falar. Ouve Israel, Senhor. A palavra ouvir no hebraico, ela vem da palavra chamar. E a palavra obedecer também é chamar. Porque para Deus ouvir e obedecer é a mesma coisa. Por isso que quando Jesus falava, eles diziam: não, mas está escrito que não pode abraçar o leproso. E Jesus abraçava o leproso. Mas está escrito. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, eu estou dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não é a Bíblia que você tem que conhecer simplesmente. Você tem que conhecer de quem a Bíblia está falando. Você tem que ouvir a voz, porque Deus ainda quer falar. E Ele fala no meio do fogo. Ele fala no meio da sarça. Ele fala através de alguém que está queimando. Não adianta você querer deitar Deus numa maca e abrir Deus no meio e estudar Deus. Vamos estudar a anatomia de Deus. Deus não se estuda, se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Se você só estuda sobre Deus para pregar, você só tem informações sobre Deus. Você informa, mas não transmite. Essa geração não precisa de pregadores de informação. Precisa de homens que transmitam o seu amor e a sua presença. Mulheres que transmitam no seu olhar a sua pureza e a sua santidade. Não é de informações que essa geração precisa. Como disse o Ulisses ontem, o Wikipedia, né, Ulisses? O Google tem informações até de Deus para você. Wikipedia. Não é de informações que essa geração precisa. Nunca tivemos uma geração com tantas informações e tão burra na fé. Nunca tivemos acesso a tantas informações. Mas cadê os homens e as mulheres de fé que vão construir celeiros, que vão armazenar, que vão esperar o tempo da escassez, que não vão pensar só nos seus dias? Faraó governou no tempo da fartura, mas no tempo da necessidade ele não sabia. Tanto é que ele olhou para José e disse: o que é que eu faço, moço? José disse: não é fácil, o senhor, nos 7 anos de fartura, o senhor tira o quinto e guarda. O senhor levanta um homem, ele olhou e disse: esse homem é você. Botou um anel no dedo de José, mandou levarem José na sua carruagem, e José agora é o governador do Egito. De repente, Deus mudou a história daquele homem. E ele não ficou guardando o rancor dos irmãos que venderam ele, que bateram nele, que maltrataram ele. Ele disse para os irmãos em Gênesis 45, de 1 a 8, ele disse: vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção. E Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Ele estava dizendo o seguinte: sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque Deus quis, não foi vocês que me venderam. Sabe por que vocês me bateram? Porque Deus mandou. Deus queria que vocês me ferissem. Para quê? Para me aprender. Porque hoje eu posso governar e posso servir a todos. Então fique tranquilo. Vocês não fizeram mal para mim. Foi Deus que me trouxe na frente. Esse cara, ele me impressiona. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não ficou preso ao passado. Quem vai alimentar a próxima geração é quem não está preso no dia de ontem. Quem vai alimentar a próxima geração é quem carrega rancores no seu coração e na sua mente. José era um homem resolvido no passado, e foi resolvido no presente também, porque quando ele está morrendo, ele chama os irmãos e diz assim: ó, eu vou morrer, mas Deus certamente visitará vocês. E quando Deus visitar vocês, me tirem daqui, não me deixem aqui não, me levem junto com vocês. Não deixa eu aqui no Egito não, leva meus ossos. No dia de sair do Egito, todo mundo saiu com prata e ouro, menos um homem, Moisés.
Moisés levou o caixão de José. Por isso ele não participou do bezerro de ouro, porque ele não estava preso nas coisas do Egito, ele estava preso na profecia que dizia: Deus vos visitará. Se prenda na profecia. Existe uma profecia. Estude as escrituras. Sabe onde José foi enterrado? Em Siquém. Depois você lê Josué 24. José foi enterrado em Siquém. Sabe onde é Siquém? Siquém fica a 12 quilômetros de Jerusalém. E a minha Bíblia diz em Mateus 27, de 51 em diante, que quando Jesus morreu na cruz, túmulos foram abertos e muitos santos que dormiam foram vistos na cidade. A minha pergunta é: será que o Zé estava lá? Eu não sei, a Bíblia não me fala isso, mas eu quero acreditar que um homem que tem o passado resolvido, vive um presente que faz sentido, tem o seu futuro garantido perto da cruz. Eu acredito que uma das pessoas que estavam lá na morte, quando abriu o túmulo, santos que dormiam foram vistos na cidade, diz a Bíblia. Será que o Zé estava junto? Eu não sei, eu não posso garantir isso para você, mas eu estou doido para garantir. Mas teologicamente, que saco, eu não posso. Mas a Bíblia diz que túmulos foram abertos e santos que dormiam foram vistos na cidade. Será que José correu aqueles 12 quilômetros e disse: eu vou lá para a cruz, eu vou lá também? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez o seu tempo não chegou ainda, mas fique aí. Vá construindo, irmão. Vai construindo, porque virá uma fome sobre a terra. Amós 8:12 diz que andarão errantes de mar em mar. Na versão, a mensagem desse texto de Amós 8:12 diz assim: que darão ouvidos a qualquer um. Darão ouvidos a qualquer um, andarão errantes porque vão dar ouvido a qualquer um. Se você tiver celeiros preparados, pessoas treinadas com o mesmo coração de Jesus, irmãos, essa geração será bem sucedida. Agora, por favor, você precisa meditar comigo: quem nós vamos ouvir nesses dias? Porque o Egito, ele tinha dois tipos de pai: Faraó e José. E eu vejo esses pais atuando nesses dias. Deixa eu fazer uma simbologia aqui de José e Faraó como pais desses dias. Faraó e José, eles estavam no governo do Egito. Faraó era o rei e José era o governador. Dois pais. Se você ler Gênesis 45, versículo 8, a Bíblia diz, José disse para os irmãos: Deus me pôs sobre pai, sobre Faraó. A tradução ali é pai, é pater, é governo. José está dizendo: aqui no Egito eu sou até pai de Faraó. Irmãos, Faraó e José representam dois tipos de pais nesses dias. Um tem a mentalidade escravista, o outro tem uma mentalidade provedora. Um está sonhando com os próximos dias, mas não tem discernimento para fazer nada. Não tem discernimento, ele só sonha. Irmão, chega de homens sonhadores nesses dias. O Evangelho tem que gerar na gente realidades práticas. Amém? Sonhos têm que trazer realidades práticas. Tinha um irmão lá no meu banco que ele sonhava comigo todo dia. Toda semana ele tinha um sonho comigo, irmão, e era só sonho ruim. Ele nunca me via na bênção. Eu chegava e estacionava o carro, isso faz uns 15 anos atrás. Eu estacionava o carro no estacionamento, ele via: pastor, sonhei com o senhor. Um dia eu pulava de paraquedas, o paraquedas não abria. Outro dia o meu carro andava com 3 rodas, andava assim. Outro dia era 2 cachorros Rottweiler correndo atrás de mim, comendo um pedaço da minha perna,
Ele nunca sonhou nada de bom comigo, irmão. Sabe aquele dia que você não está bem? Quando eu cheguei ele na porta da igreja disse: pastor, sonhei com o senhor. Eu disse: eu não quero saber. Disse: que isso, pastor? Eu disse: cara, você nunca sonha nada bom comigo, você só sonha coisa ruim comigo. Eu disse: mas o sonho hoje era bom. Eu disse: então conta, pelo amor de Deus, que eu preciso ouvir uma coisa boa. Mas não era bom, ele que deu uma enrolada para mim. Então não é, chega de homens sonhadores, irmãos, que só sonham, mas não realizam nada, não fazem nada, não praticam nada, não usam o que tem, estão esperando ter mais para poder fazer algo. Deixa eu te falar, Deus nunca vai começar com aquilo que você não tem. Se você tem um cajado, é isso que Deus vai usar. Se você tem uma bicicleta, é isso que Deus vai usar. Se você tem 5 pães e 2 peixes, é isso que Deus vai usar. Deus não vai começar nada com nada que você não tenha. Então comece com aquilo que você tem agora. Faça o que você pode fazer agora, no lugar que você está agora, com as pessoas que você tem agora. Faça isso agora. Não espere para ter mais. Faça o pouquinho que você tem. Amém? Faraó sonhava, mas ele não tinha discernimento. José já não, ele já discernia os tempos e os modos. Por isso ele funcionava para os próximos dias. Um está desfrutando da fartura, o outro enchendo os celeiros para os próximos dias de escassez. E quando Deus começa a te fartar, não tem a ver só com você, é para você juntar para as próximas gerações. Louco, amanhã pedirão a tua alma, e o que tu juntaste, para quem será? Há pais que só vivem em movimentos, em ambientes denominacionais, mas há pais que sabem transitar em qualquer ambiente sem perder a essência, sabe se movimentar na esfera. Olha o que José aprendeu, irmão. José aprendeu a viver no meio dos irmãos que competiam com ele em um lugar. E você vai passar por aí também, amém? Cutuca alguém que está do seu lado e diz: você vai passar por os irmãos que estão procurando um lugar. Você vai passar pela competição entre irmãos. Cutuca, fala para ele, crente. Diga: você vai ter que passar pela competição entre os irmãos. Diga para ele: você vai ter que aprender a viver no meio dos prazeres, dos lugares nobres, sem tocar naquilo que não é seu. Na casa de Potifar, José aprendeu a viver num lugar nobre, mas não podendo tocar naquilo que não era dele. Terceiro, você vai ter que aprender a viver no meio da dificuldade. Imagina José no cárcere, 10 anos ele deve ter ficado por lá, meu irmão, aproximadamente, em dificuldade. Mas por onde José passou, ele foi governo. E agora ele está como governador do Egito. E você vai ter que aprender isso também. Aprender a viver nos lugares de governo sem abusar da autoridade que Deus te entregou. Um quer transformar e trazer cura para o Egito, mas não pode, porque seu desempenho está preso só em sonhos. Somente em sonhos, mas não no espírito de excelência, de revelação. O outro tem o espírito de excelência e seu desempenho está preso na voz do Senhor. Ele se move por revelação. 2 tipos de pais que nós estamos recebendo nesses dias. Um sabe lidar com o trabalho, mas não com a sabedoria do alto. O outro lida com a sabedoria do alto para fazer o trabalho. José foi um pai no Egito, irmãos, num tempo de dificuldade. E é isso que essa nação precisa, de um pai. Um trabalha para destruir a próxima geração, e quando trabalha só para os seus dias. O outro está conectado com as gerações. Não tem problema você servir Faraó, mas não esqueça, você não é filho de Faraó, você é filho de Jacó. Você faz parte de uma promessa de continuidade. Abraão, Isaac e Jacó. Você pode servir qualquer faraó na terra, desde que você entenda de quem você é filho. Moisés foi criado na casa de Faraó, mas quem amamentava ele era Joquebede. Ou seja, a genuinidade daquilo que ele comia
ainda estava na sua essência. Ele cresceu na casa de Faraó, cresceu nos palácios, cresceu como um príncipe, mas quem alimentou ele foi Joquebede. Você pode estar servindo a Faraó, mas você vai precisar de Jacó. Lembra quando José se revela para os irmãos, em Gênesis 45, versículo 9? A primeira coisa que ele, depois que se revela aos irmãos, ele pergunta: e meu pai ainda vive? Como está meu pai? Vai buscar meu pai, traz meu pai para cá. Porque você pode estar servindo a Faraó, mas você vai precisar de um pai. Não esqueça, você vai precisar de Jacó, porque Faraó não tem a mentalidade geracional. Ele não abençoará a sua descendência. Quem abençoa a sua descendência é a paternidade. Faraó constrói sarcófago para não ser esquecido. Todos os faraós construíram sarcófago para não ser esquecido, mas Jacó não. Jacó foi lembrado nos filhos, nas gerações posteriores. Fique tranquilo. Quando Jacó chegou no Egito, sabe o que é que Jacó fez? Ele abençoou o Faraó. Faraó era o governador, era o rei do Egito, era o chefe do mundo, era o Deus daquela época. Um homem simples, que mandou seus filhos comprar trigo. Ele veio para o Egito para abençoar Faraó. Então se prepare, irmão, deixe os faraós governarem. Veja o trono de outros reis, dobra-dos ao chão. Não importa, a minha expectativa não está em outro lugar a não ser na eternidade. Eu não estou esperando nada de lugar nenhum. Eu amo os homens que Deus levantou. Eu amo os homens que Deus colocou canetas de autoridade na vida deles, cadeiras de autoridade. Mas a minha expectativa está no Senhor da igreja. A minha expectativa está na igreja, no Senhor da igreja. E o Senhor da igreja vai fazer coisas sobrenaturais. Amém, irmãos? Essa é a geração que está juntando em celeiros. Essa é a geração que não vai se perder. Essa é a geração que vai colocar a mão sobre os faraós das próximas gerações. E não tente entender isso. O natural não consegue discernir o que é espiritual. Por isso você pode estar intelectualmente profundo e não ter uma mente renovada em Cristo. A presença de Deus é que renovará a nossa mente para viver nesses dias. Princípios importantes têm que gerar realidades práticas. Amém? Amém, irmãos? John Wesley dizia uma coisa interessante. Ele dizia: meu púlpito é o mundo. Procure ver a partir do mundo que você vive. O mundo que você vive não é só o seu mundo. Procure enxergar o mundo não a partir de você, mas a partir de Deus. Olhe para a terra como Deus olha para a terra, não como a religião quer que você olhe. Tenha esperança nas pessoas, e elas não precisam nem estar congregando com você na sua igreja. Tenha esperança nas vidas. Tenha esperança nas próximas gerações. Tenha esperança, irmãos. E se Deus quiser usar você para salvar pessoas, e se Deus quiser levar você no meio de lugares obscuros, que você diria: eu não vou lá, e Deus diz: você vai sim, nem que seja como escravo. E se Deus quiser prender você para salvar o carcereiro, Atos capítulo 16, versículo 16. Ah, pastor, Deus não vai fazer uma coisa dessa. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. Você não sabe tudo que Deus faz. Não tente explicar isso. Não tente. Quando Jesus fazia um milagre, as pessoas perguntavam para quem recebeu o milagre. E aí? Ele dizia: não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Tá, mas como é que você foi curado? Eu não sei.
Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Atos 16:16, Paulo e Silas, eles estavam indo para o caminho de oração. Todos os dias eles iam naquele horário orar. E uma moça atrás deles dizendo: ei, que homem de Deus, meu Deus, que homem abençoado, meu Deus, que homem ungido. Aquilo foi incomodando Paulo. Às vezes os caras da Bíblia, eu me invoco um pouco com eles. Por quê, pastor? Porque quando eles eram elogiados, eles repreendiam. Quando eles eram criticados, eles abençoavam. Aquela mulher ia atrás de Paulo e Silas e dizendo: meu Deus, que homem ungido, meu Deus, que homem cheio de glória, cheio de unção. Aquilo foi incomodando Paulo. Um dia Paulo parou e disse: cala a boca, Satanás. E o espírito saiu daquela mulher. Ela estava falando alguma mentira? Ela estava falando alguma mentira? Não. Ela estava falando uma verdade com um espírito de engano. Nem todas as verdades que são pronunciadas têm o espírito correto. Nem todas as verdades que são anunciadas têm o espírito correto. Por isso que Deus não mede nossas palavras a não ser a partir das nossas intenções. Aquela mulher dizia: esse homem é abençoado, esse homem é ungido. E Paulo dizia: cala a boca, diabo. Por causa disso, Paulo e Silas foram presos. Foram colocados no cárcere interior, onde os piores presos eram colocados. Paulo e Silas estavam lá, presos naquele lugar. E aí Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo, diz: Paulo, o que é que a gente vai fazer agora? Onde é que a gente estava indo? A gente estava indo aonde? No lugar de oração, no lugar de adoração. Vamos adorar aqui mesmo. Puxa um dó maior aí, Silas. E eles começaram a adorar. Porque homens de Deus são assim: muda o ambiente, mas não muda o propósito. Eles iam para o lugar de oração, e agora eles não estavam indo mais para o lugar de oração. Eles estavam presos, mas eles não mudaram o propósito. Eles entraram em adoração e continuaram adorando. A gente tem dificuldade de lidar com alguns ambientes, irmãos. Por quê? Porque são ambientes de guerra, e a igreja não está preparada para ambientes de guerra. A igreja só gosta de ambiente de adoração. Eu percebo, irmão, eu sou pregador, eu sei que quando eu estou pregando, quem está intercedendo. Tem gente que está nem aí. Por quê? Porque não entende o ambiente de guerra. Quando você entra num ambiente de intercessão, você precisa entender o ambiente que você está entrando. Nada funciona, irmão. Dá problema aqui, dá problema ali, dá problema no som, dá problema aqui, é uma distração. Porque tudo para roubar a palavra, para que ela não entre no coração das pessoas. Mas eu piso na cabeça desse demônio, em nome do Senhor Jesus. No que depender de mim, irmãos, todos vão ouvir. Há uma conspiração das trevas para que nada funcione. Há uma conspiração das trevas para que as pessoas se distraiam por qualquer coisa. Há uma conspiração das trevas para que as pessoas não prestem atenção. E isso é andar errantes de mar em mar. Isso é andar errantes de mar em mar. Porque as pessoas estão ali às vezes de corpo presente, mas a sua mente está em outro lugar. Tem gente que vai para a igreja jogar, assistir vídeo na internet, conversar com a namorada que ficou em casa. Pessoas não entenderam o que elas estão fazendo nesse ambiente. Construir em celeiros, irmãos, você não pode ter plano B. Abastecer os celeiros, você não pode ter plano B. Não pode, não se distrai. Não se distraia. Vamos rir, vamos brincar. Mas quando você está numa guerra, em tempo de guerra não se dança. Em tempo de guerra se anda com a espada na mão, como Gideão. Uma tocha na mão e o cântaro na outra. A trombeta na mão e o cântaro na outra, com uma tocha acesa dentro. No tempo de guerra se bebe água assim, ó, vigiando, todo mundo ligado.
Bom é que nem se comesse, porque em tempo de guerra ninguém se distrai. Mas quem não foi chamado para a guerra, irmão, atrapalha quem está guerreando. Então entenda o tempo que você está vivendo. O Brasil está passando um momento difícil, tá, vai ficar pior, mas vai armazenando. O que é que eu faço? Senta na mesa e come do cordeiro. O anjo da morte está passando, irmãos. Está passando. O que é que eu faço? Come do cordeiro. Passa sangue na porta. Fica aí dentro. Vai armazenando. Vai guardando. Porque na hora certa, Deus vai usar você. Na hora certa, Deus não vai usar quem estudou sobre ele. Na hora certa, Deus não vai usar quem tem mais recurso. Não, Deus vai usar quem se preparou, quem afiou as suas espadas, quem está com as espadas na mão, se preparando. Quem está em outro lugar, cutuca o irmão que está no seu lugar e diz assim: ó, Deus vai colocar uma espada na sua mão. Deus vai colocar uma espada na sua mão, Renato. Vandinho, Deus vai colocar uma espada na sua mão. João, Deus vai colocar uma espada na sua mão. Amém? Fique esperto, irmão. Fica ligado. Deus vai contar com o seu celeiro. Eu me lembro, há anos atrás, quando eu fui convidado para dar uma palestra numa faculdade de administração. Irmão, eu nunca administrei nada na vida, a não ser depois que conheci Jesus. O terceiro ano de administração, eles estavam numa gincana na faculdade e tinham que levar um palestrante para falar de administração. E aí me convidaram: o senhor não vai, pastor? Um menino lá da igreja: o senhor não vai? Eu digo: vou. Pastor, mas é difícil. Eu digo: eu sei, mas eu vou. Foi eu e o pastor Lapa. Eu levei uma caixa de Bíblia para dar de presente para os meninos lá. E agora, o que eu ia falar de administração? Peguei um caderno, comecei a escrever. Na época não tinha iPad, não tinha computador. Comecei a escrever, escrevi um monte. Sentei atrás da mesinha. Aí a professora, antes de eu começar a falar, ela me chamou assim e disse assim: ó, o senhor é pastor, né? Eu digo: sou. Todo feliz, sou pastor. Ela disse: eu queria que o senhor não falasse de religião aqui. Eu disse: tá bom, diabo, pode deixar que eu não vou falar nada, não. Fica tranquilo, eu não vou. Pode deixar, Satanás, eu não vou falar nada de religião aqui, não. E aí aquilo já me intimidou, irmãos. Aquela palavra já me intimidou. E aí eu abri o caderno, fiquei dentro do auditório. Aquela montoeira de jovens, administradores, futuros administradores. Eu abri meu caderninho de 20 matérias e disse: então, irmãos, queridos, quase que já escapou um pai do Senhor. Eu disse: tudo bem, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, meus queridos irmãos, meus queridos alunos, e administrar, né? Vou estar aqui para falar de administração. Administração é a arte de administrar. Você administra porque você é um administrador. E o rio não vinha, irmão. Sabe quando o rio não vem? O rio não vem. E todo mundo ficou olhando um para o outro. E aí eu tirei o microfone da boca e disse assim: Espírito Santo, por favor, eu me recuso a fazer isso sem você. Eu me recuso a fazer isso sem você, Espírito Santo. Por favor, eu não sei fazer isso sem você. Irmão, você sabe quando ele chega. Eu senti aquela quando deu aquela soprada no cangote, eu já fiz A professora olhou, os alunos ficaram dizendo 10 minutos depois eu já estava de um lado para o outro. Queridos irmãos,
Amados do Senhor, quem aqui vai ser administrador de empresa? Todo mundo levantou a mão. Eu disse: pastor Lapa, me dá um livro de administração aí para mim. Disse: aqui eu trouxe um livro para vocês aprenderem a administrar. Aqui você vai matar a fome de 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Aqui você vai aprender a andar 40 anos no deserto, sem comprar uma sandália, sem comprar uma camisa, sem comprar uma calça. Jesus vai ensinar você a administrar a sua vida, e depois vai administrar através de você. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! Eu olhei para a prof queria me engolir. Eu disse: dá um para a prof também ali. A prof olhou para mim e no final ela estava lacrimejando, dizendo: ai, que coisa linda, eu sinto toda arrepiada. Eu digo: pois coisas maiores do que essa tu verás, prof. Tu verás o Filho do Homem descendo com as nuvens, com poder e glória. Coisas maiores do que essa, por favor, não se envergonhe do Evangelho. Não existe vida secular. Esse secularismo grego, esse dualismo grego de vida secular e sagrada não existe. Você é um crente em qualquer lugar. Você é um crente com uma caneta na mão. Você é um crente dirigindo um caminhão. Você é um crente com uma bomba de gasolina na mão. Você é um crente sendo um policial com uma arma na mão. Você é um crente em qualquer ambiente dessa terra. Por favor, vá construindo celeiros, vai encher desses celeiros. Irmão, 10 minutos a galera estava gritando: aí pastor, show de bola. Acabou, distribuímos Bíblia, foi uma festa. Meu Deus, foi uma festa. Aleluia, nunca mais me chamaram, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso aquele dia. E a pessoa cheia de dedo para falar de Jesus. Não pode falar porque assusta. Assusta se você for feio. Agora, da onde já se viu Jesus assustar alguém, irmãos? Jesus assusta o pecado. Ele assusta o pecador. Ele assusta os demônios que corriam e se prostravam diante dele. Pessoas cheias de dedo para falar de Jesus. Mas se eu falar de Jesus na empresa, eles me mandam embora. Vai embora! Aquela empresa não merece você. Mas se eu falar de Jesus na universidade, eu vou sofrer bullying. As pessoas têm medo de Cristo. O mundo está com fome de Deus. Quem se importa? Eu vou te falar: se você se importa, você vai dar resposta. Se você não se importa, você vai dar desculpas. Eu abri essa conferência na quinta-feira dizendo uma coisa para você: Deus tem chaves para entregar nesses dias. E não é chave da vitória, não é chave da prosperidade, não. Eu não sou um pregador de prosperidade, eu sou um pregador de justiça. Se você falar de justiça, não precisa falar de prosperidade, ela virá. O reino de Deus é buscar primeiro o reino e a prosperidade vai seguir você. Falamos muito de prosperidade porque temos falado pouco de justiça. Se falarmos de justiça, não precisamos falar de prosperidade. Ela virá. Ela virá. A mensagem do reino é buscar primeiro o reino e não a sua prosperidade, a sua justiça, porque a prosperidade do reino está em prática da sua justiça. A cura do reino, o milagre do reino está na prática da sua justiça. Eu comecei essa conferência falando para você: Deus tem chaves para te entregar. Chaves que vão mudar o seu ambiente, vão mudar a sua vida. Mas por favor, não se distraia. A igreja não está preparada para uma guerra, irmão. Eu não estou falando de guerra com armas na mão, não. Eu estou falando de guerras
ideológicas, guerras de princípios. Aleluia. Talvez nós vamos precisar orar mais, jejuar mais. Talvez nós vamos precisar nos distrair menos. Eu não vim em Ponta Grossa passear. Eu vim pregar justiça. Passear, eu vou passear amanhã. Hoje eu vim pregar justiça. Por isso eu estou atento a tudo que Deus está fazendo e apontando. Uma criança correndo, uma nuvem que passa, um carro que passa. Deus está se manifestando, irmãos, sinais. O vendaval que veio do Rio Grande do Sul, que vem destruindo cidades. Deus dizendo: eu vou abalar o que pode ser abalado, para que o inabalável permaneça. Deus trazendo palavras. A temperatura ontem baixou, hoje já aumentou de novo. Então tudo tem sinais de Deus, gente. Eu e você precisamos estar atentos. E às vezes eu vejo a igreja distraída demais. Distraída demais. Não se distraia. Não se distraia. Talvez o maior pecado da igreja nesses dias seja a distração. Não se distraia. Fique atento. Firmes e constantes, sempre abundantes. Você já foi um escravo do pecado, você não é mais. Você já foi um escravo da injustiça, você não é mais. Não importa quem governa essa nação, irmão. Passa sangue na porta que você não recebe a praga. A Bíblia diz que pela fé muitos apagaram a força do fogo, e pela fé muitos morreram queimados em fogueira. Eu pergunto, quem teve mais fé? Quem apagou a força do fogo ou quem morreu queimado na fogueira? Os dois, irmãos, porque você tem que ter fé para viver e fé para morrer. Muitos morreram de Covid, muitos sobreviveram ao Covid. Eu pergunto, quem tinha mais fé? Quem sobreviveu ou quem morreu? Os dois, irmão, porque você precisa ter fé tanto para morrer como para viver. Mas no nosso cálculo, na nossa equação, nós achamos que tem fé quem venceu, quem foi vitorioso, quem fez uma campanha e prosperou. Nós somos tão pobres até para os nossos resultados. E às vezes quando alguém morre diz, viu, ó, Deus está pesando a mão. Por favor, acorde, Brasil. Muitos queimaram na fogueira, mas outros venceram a força do fogo. E os dois tinham fé. Muitos fecharam a boca de leões, e muitos morreram comidos por leões. E os dois tinham fé. Muitos morreram de enfermidade, outros sobreviveram à enfermidade. E os dois tinham fé. Você vai ter que ter fé para morrer também, amigo. Porque um dia a morte vai bater na sua porta. E você vai ter que ter fé tanto para viver como para morrer. Eu te garanto que se você estiver olhando como você está olhando para mim aqui, você vai ter muita fé. Eu quero deixar essa palavra e essa conferência muito sóbria. Essa foi a terceira conferência que a gente fez aqui no Paraná, nesses últimos 3 anos. E essa para mim é a conferência mais sóbria de todas. Porque eu vejo um povo que não se emociona por qualquer coisa. Eu vejo um povo firme, que sabe o que quer.